Boa noite. Plenário do Supremo Tribunal Federal considera pedidos protelatórios e mantém prisão do ex-senador Luiz Estevão. No plenário do STF, o advogado do ex-senador pediu a cassação da ordem dada em setembro pelo ministro Dias Toffoli, que determinou a baixa dos autos à origem. A defesa afirmou que só é possível considerar o processo transitado em julgado quando se esgotam todos os recursos. Alegou também que não houve juízo de admissibilidade em 2 pedidos julgados pelo Superior Tribunal de Justiça. O que foi devolvido à competência do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, melhor dizendo, foram apenas 2 dos recursos. O terceiro recurso, até hoje não houve o juízo de admissibilidade sobre ele. Entende a defesa que, ainda que tudo que se diga, ainda tudo que possa ser dito pela defesa, possa ser afastado, essa questão é intransponível. Para o Ministério Público Federal, a decisão do relator não ofende o princípio do juiz natural, como alegado pela defesa. O MPF manifestou pela manutenção da decisão monocrática, que considera constitucional. O Ministério Público entende que não há ofensa nenhuma ao juiz natural, porque isso está colocado no regimento do STJ. Pelo Supremo Tribunal Federal, já é adotada essa orientação da possibilidade do relator, ao reconhecer que o recurso é procrastinatório, de ele poder dar seguimento, né, devolver os autos e, independentemente da publicação do acórdão e, com isso, baixando os autos, ocorre o trânsito em julgado. O ministro Dias Toffoli afirmou que é legítimo o relator determinar o trânsito em julgado de recursos que considerar meramente protelatórios. Entendeu ainda que houve abuso no direito de recorrer. A decisão foi pelo não provimento do agravo regimental. Dúvida não há de que a questão é objeto de jurisprudência, a meu entender, dominante nesta Corte. Dessa feita, longe de constituir afronta aos princípios da colegialidade do devido processo legal, trata-se de algo legítimo, a possibilidade do relator decidir monocraticamente a questão, dado o abuso do direito de recorrer e o risco eminente da prescrição. Resolvo esta primeira questão de ordem no sentido de não conhecer dos pleitos formulados na petição avulsa número 46.702 de 2014, a qual, no meu voto, proponho que seja devolvida aos seus subscritores, uma vez que já exaurida a prestação jurisdicional pelo Supremo Tribunal Federal. O voto do relator foi acompanhado pelos demais ministros. O ministro Luiz Roberto Barroso se declarou impedido de votar. O reconhecimento do caráter abusivo do recurso utilizado pela parte, cuide-se, insisto, de parte pública ou como na espécie de parte privada, não deve impedir que se forme, no caso, a própria autoridade da coisa julgada. Nessa visão não formal, que é fundamental no caso como esse, me parece que é legítima a decisão do relator e por isso eu acompanho. Luiz Estevão foi condenado pela Justiça Federal a 3 anos e 6 meses de prisão por falsificar documentos. O objetivo era justificar o valor gasto na construção do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo e liberar os bens bloqueados pela Justiça. Depois de determinar a baixa dos autos, o relator do processo, o ministro Dias Toffoli, determinou em setembro o cumprimento imediato da pena. Com o não provimento do recurso pelos ministros do STF, o ex-senador permanece no presídio da Papuda, em Brasília, para onde foi transferido na semana passada. Os ministros do Supremo também analisaram 2 recursos contra decisões da Justiça Federal. O repórter Gabriel Ciafre acompanhou os julgamentos e tem os detalhes. Boa noite, Gabriel. Boa noite, William. Boa noite a todos. Na segunda parte da sessão, os ministros iniciaram o julgamento de 2 recursos extraordinários que tratam da tributação das cooperativas, mais especificamente sobre a incidência ou não das contribuições de PIS e COFINS sobre atos cooperados e não cooperados. Após a sustentação oral dos advogados, o julgamento foi suspenso e deve ser retomado nas próximas sessões. William. Obrigado, Gabriel. E amanhã também é dia de sessão plenária no Supremo Tribunal Federal. Vamos saber quais são os destaques da pauta dos julgamentos com Carlos Eduardo Cunha e Karina Zucolotto.
A sessão plenária desta quinta-feira você vai acompanhar ao vivo, direto do plenário. Karina, nós temos uma pauta publicada um pouco menor, uma quantidade menor de processos, mas na verdade, perspectiva de muito trabalho, porque os processos remanescentes da quarta descem para a sessão plenária da quinta-feira. Essa tem sido uma tendência do ministro Ricardo Lewandowski na condução do Supremo Tribunal Federal. Todos os processos que não foram julgados na quarta-feira tendem a migrar para a quinta e com isso nós temos bastante assunto para ser julgado nesta quinta-feira. E qual seria o grande destaque? O maior destaque talvez seria uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Associação de Delegados da Polícia contra um dispositivo da Constituição Estadual da Bahia. A alegação é de que esse dispositivo da Constituição teria estabelecido uma vinculação igualitária e isonômica para o recebimento dos vencimentos de policiais da carreira militar e também da carreira civil. A inconstitucionalidade alegada aqui, ela estabelece um vício tanto formal, alega-se um vício formal, já que essa lei não poderia ter sido deflagrada, o projeto não poderia ter sido apresentado por parlamentares, mas sim pelo governador, o executivo, e também uma violação material em relação ao artigo 37, inciso 13 da Constituição. Inconstitucionalidade formal e material em face da Constituição do Estado da Bahia. E a gente se encontra, portanto, com nossos amigos da TV Justiça amanhã, a partir de que horas? A partir das 14 horas, no Direto do Plenário, a gente te espera. Encontro marcado. Cumprindo 9 mandados de busca e apreensão em 13